você aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à aula de números primos. Nessa aula a gente vai aprender isso daqui, ó. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar. E aí, pessoal, vocês estão assistindo só o vídeo de números primos? O que é que você está fazendo aqui? Ninguém assiste aula de números primos à toa. Quero saber qual que é o seu motivo de estar aqui hoje. Escreve aqui nos comentários para mim, beleza? Vamos começar aqui pela definição do que seria um número primo. Tenho certeza que você já ouviu isso aqui em algum lugar. E fala o seguinte, ó, números primos são aqueles números divisíveis por 1 e por ele mesmo, de forma distinta. Provavelmente você já deve ter escutado, é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo. Mas você entendeu o que essa frase quer dizer? Ou é uma coisa que a gente fica só repetindo sem entender? Vou te explicar, ó. Os números, eles têm divisores. Por exemplo, o 4. O 4, ele pode ser divisível por 1, que vai dar 4. Ele pode ser também divisível por 2, que vai dar 2, certo? Ele pode ser divisível por ele mesmo, que é o 4, que aqui vai dar 1, a continha. Ou seja, todos os números têm alguns divisores que quando a gente faz a conta de divisão, dá uma divisão exata. Você está vendo aqui que nesses exemplos o resto foi sempre zero? Quer dizer que 4 é divisível por 1, quer dizer que 4 é divisível por 2 e também é divisível por 4, porque quando a gente faz a divisão por esses números, o resto dá zero, dá certinho, a divisão fica certinha, certo? Então, isso quer dizer que são divisores. Agora, existem números que eles só conseguem ser divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Vamos ver, ó. O número 2, por exemplo, eu consigo dividir ele por 1, certo? 2 dividido por 1, isso aqui dá 2, resto 0. E consigo dividir por ele mesmo. 2 dividido por 2 dá 1, resto 0. Qualquer outro número que eu tentar dividir o 2, sempre vai dar vírgula. Sempre vai dar um resto, daí você vai adicionar a vírgula e vai ter casas decimais. Ou seja, a divisão vai ser inexata. Neste caso aqui do 2, a gente fala que ele é um número primo, porque ele só consegue ser divisível exatamente por 1 e por ele mesmo, certo? E qual que é o significado do restante dessa frase que eu escrevi aqui da definição? Divisível por 1 e por ele mesmo, de forma distinta. O que quer dizer isso de forma distinta? Isso foi incluído aqui na definição para excluir o número 1. Porque se você pensar bem, se a gente dividir 1 por 1, vai dar 1. Ou seja, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Só que ele é 1, certo? Então, dividir por 1 e dividir por ele mesmo é a mesma coisa. Nesse caso, não conta. O 1 não é um número primo. Vou até repetir. Não é primo. Por quê? Porque tem que ser por 1 e por ele mesmo de forma distinta. Show, pessoal? Deu para entender? Já curte aí o vídeo, não esquece, hein? Professora antigamente recebia até maçã dos alunos, hoje em dia a gente tem que ficar pedindo like. Você que tá aí, não faça isso comigo. Dá o like aí, ó. Dá o like aí para continuar. Boa, pessoal. Vamos continuar aqui então. Tá bem, professora, mas já entendi o que é um número primo. Então, como é que chama os outros números que não são primos? Os outros números que não são primos, por exemplo, o 8, né? Que dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, dá para dividir por ele mesmo. O 12, que dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4. O 12 gosta de ser dividido, viu? Dá para dividir por um monte de número aqui. Esses números, eles são chamados de números compostos. Os números compostos, eles chamam assim porque eles são compostos de números primos. Não vou entrar em detalhes aqui para não te confundir, mas por enquanto você pode apenas gravar esse nome aí, tá bom? Tá, professora, então quais são os números primos? Quais são? Como é que eu faço para saber quais eles são? Tem que decorar? Tem como descobrir? Como é que eu faço isso aí, ó? Vamos dar uma olhada aqui, vamos achar os números primos aqui. Vou colocar alguns números aqui pra gente e a gente vai traçar uma linha de raciocínio juntos aqui
e tentar achar os números primos. Fica aqui comigo, pessoal, não morra de vontade de procrastinar e sair correndo dessa aula, hein? Tô vendo, hein? Tô te vendo. Pronto, aqui tá bom. Vamos lá, gente, junto comigo. O 0, ele é primo? Vamos pensar, ele é divisível por 1 ou por ele mesmo? Gente, o 0 dividido por 0, ou seja, ele dividido por ele mesmo, isso aqui não pode, tá? 0 dividido por 0 em matemática é uma indeterminação, ou seja, não existe, certo? Então, não, ele não corresponde às nossas regras de número primo, certo? Não se aplica para ele. O 1, dá para dividir por 1 e por ele mesmo? É aquele caso que eu falei para vocês. Não, né? Porque tem que ser de forma distinta. Então, o 1 também não é primo. O 2 é primo? Dá para dividir por 1 e dá para dividir por ele mesmo. Dá para dividir por qualquer outro? Não. Então, ele é primo. O 3, dá para dividir por outros divisores? Não, não dá, né? O 3 só é divisível por 1 ou por ele mesmo, sim. Então, ele é primo. E o 4? O 4 tem outros divisores? Tem, né, gente? Ele tem como dividir por 2. Então, ele não é primo. O 5? O 5 é primo. O 6? O 6 não é primo, porque dá para dividir por 3. O 7? O 7 é primo. O 8? O 8 não é primo, né, gente? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 4. O 9 também não é primo, porque dá para dividir por 3. O 10 é primo? Não. Dá para dividir por 2, dá para dividir por 5. Deu para entender? E o 11, pessoal? Pensa aí. Ah, o 11 é primo, né? O 11 é primo. E o 12? O 12 não é primo, porque dá para dividir por um monte de número, lembra? E o 13, pessoal? O 13 é primo também. Olha lá. Acha um número para mim que dá para dividir o 13 sem ser ele mesmo, sem ser o 1, que não fica com vírgula. Duvido. Te dou R$1 milhão. Né, pessoal? O 13 é primo, óbvio. 14. 14 é primo? Não é primo. Dá para dividir por 2. Tá na tabuada do 2. Dá para dividir por 7. Tá na tabuada do 7. Certo? Então, não é primo. O 15 também não é primo, tá na tabuada do 3, tá na tabuada do 5, então é divisível por 3 e 5, não é primo. O 16 também não. Todos os pares, né, tirando 2, não são números primos, porque todos os pares dá para dividir por 2, então eles não são primos. O 17 ele é primo, o 18 é par, não é primo, o 19 é primo, o 20 não é primo e assim por diante. Olha só quantos números primos nós encontramos aqui, pessoal. Nós encontramos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Tem mais, professora? Sim, tem muitos mais, tem infinitos mais números primos. Aliás, tem um projeto muito interessante, onde alguns pesquisadores tentam encontrar um maior número primo até hoje encontrado. Vou ver se eu consigo deixar aqui o link aqui na descrição para vocês dar uma olhada. É muito bacana, tem números primos aí com dezenas de algarismos. Legal, né? Muito beleza, professora, mas aí como é que eu vou saber? Você me deu uma lista aqui, eu tenho que decorar essa lista? E os outros maiores que esse aqui que a gente viu, como é que eu vou saber se é primo ou não? Pessoal, o que eu recomendo para vocês? Vou até deixar isso aqui um pouquinho mais para baixo, assim, ó. Esses números aqui que a gente acabou de achar, é bom que você decore, tá? Esses números primos aqui, os menores, é bom que você saiba que eles são primos de cabeça, decorar isso. Agora, como é que você vai saber se números maiores, que não estão aqui na sua lista de decoração, são primos ou não? É isso que a gente vai falar agora. Como saber se é primo? Existe, pessoal, uma técnica para você descobrir se o número é primo ou não. Basta você dividir este número que você está tentando descobrir de forma sucessiva por números primos. Que? Espera aí que eu vou te mostrar, ó. Exemplo. Eu quero saber se o número 273 é primo ou não é primo. Parece aquelas coisas, né, de
Aqueles programas B, se boia ou não boia? É primo ou não é primo? Vamos lá. A gente vai dividir este número pelos números primos menores, tá? Sucessivamente. Então, a gente vai começar pelo 2. Eu vou até colocar aqui do lado, ó, uma listinha dos números primos que a gente sabe, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Então, vamos lá. O 273 é divisível por 2, que é o nosso primeiro número primo? Não, porque ele é ímpar, né? Se você viu a aula de divisibilidade, de critérios de divisibilidade, que foi a aula anterior, você sabe disso. Não vou repetir aqui, tá? Ele é divisível por 3. Pessoal, 2 mais 7, 9. 9 mais 3, 12. 12 é 1 mais 2 que dá 3. Então, sim, ele é divisível por 3. Se não está entendendo nada, vai lá na aula anterior, tá? O que isso quer dizer, professora? Se este número ele é divisível por algum número primo, quer dizer que ele não é primo, certo? Então, não é primo. Por quê, gente? Quer dizer que o 3 é um divisor dele, né? E se o 3 é um divisor, ele foge à regra dos números primos. Deu para entender? Agora vamos para outro exemplo. Quero saber se o número 427 é primo. Vamos colocar nossa listinha de números primos aqui de novo. Vamos lá. Ele é divisível por 2? Não, ele é ímpar, né? Ele é divisível por 3? Não também, porque a soma dos algarismos dele não está na tabuada do 3. Ele é divisível por 5? Não, ele não é divisível por 5, porque não termina nem em 5 nem em 0. Ele é divisível por 7? Pessoal, sim, ele é divisível por 7, tá? 427 dividido por 7, isso daqui vai dar 6. Abaixo 7 vai dar 1, 0. Isso aqui dá 61. Então, sim, ele é divisível por 7. Se ele é divisível por 7, então ele não é primo. Gente, vai me acompanhando aqui que eu tô traçando o raciocínio com você, tá? Que talvez você ainda não tenha percebido. Vai acompanhando que você vai ter um insight daqui a pouco. Deu para entender, né? Se ele tem um divisor, que nesse caso é o 7, então ele não segue as leis dos números primos. Vamos para mais um exemplo. Mais um, fica aí. O número 253, ele é número primo? Como é que faz, pessoal? Divide sucessivamente pelos números primos menores, na ordem, certo? Por 2, ele é divisível? Não. Por 3, ele é divisível? Não também. Eu tô indo rápido, gente, mas vocês podem testar aí para o vídeo testar. Ele é divisível por 5? Não. Ele é divisível por 7? Não. Ih, professora, isso aqui é primo. Isso aqui é primo, ó, não dá para dividir por nada. Ah, mas peraí, deixa eu testar mais um. Ele é divisível por 11? Sim, pessoal, ele é divisível por 11. Quer ver, ó? 253 dividido por 11. Isso daqui dá 2, sobra 3, abaixo 3, 23. Agora presta atenção aqui em mim. Olha aqui para mim, criatura divina. Ó, presta atenção. Você viu que a gente foi testando, até chegar uma hora que foi divisível, que deu certo em algum número? Daí a gente viu que este número não é primo, porque ele foi divisível por algum outro número? Deu para entender até aí, né? Vou te fazer uma pergunta. Até quando que a gente testa? Porque vamos supor aqui que você vai testando e não dá para dividir. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7, não dá para dividir por 11, daí não dá para dividir por 13, daí não dá para dividir por 19. Você já desistiu. Você vai chegar assim, não, essa porra é primo, né? Porque não dá para dividir por nada, é primo. Só que se existir um primo bem grandão lá na frente que vai conseguir dividir esse número, então, como é que a gente faz para saber até que hora a gente vai testar? Deu para entender? Então, vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Olha lá, pessoal. Até quando? Até quando testar? Meu Deus. Até quando eu vou ficar testando este número? Presta atenção na regrinha. Você vai testar até o quociente
ser menor ou igual ao divisor. Me ajudou muito, professor, não entendi nada que você falou. Então, presta atenção, vou te explicar. Olha só. Vamos para o número 37. Presta muita atenção, pessoal, muita. Olha lá. O 37, ele é divisível por 2? Não. Ele é divisível por 3? Não. Ele é divisível por 5? Não. Ele é divisível por 7? Não sei, vamos ver. 37 dividido por 7, isso daqui dá 5, sobra 2. Não é divisível por 7, né, pessoal? Porque para continuar a continha aqui, eu teria que colocar uma vírgula aqui, um zero aqui, pipipipopopó. Não é divisível por 7, mas olha só. O quociente, ele é menor que o divisor. O 5 é menor que o 7, certo? Então, não, ele não é divisível por 7. E porque o quociente é menor que o divisor, a gente pode parar de testar. A gente não vai precisar testar por 11, por 13, por 17, por 19, nem todos os outros números primos. Porque a gente já chegou nessa condição aqui em que o quociente é menor ou igual ao divisor, a gente pode parar a nossa testagem e já podemos afirmar com certeza que o 37 é primo. Vamos fazer mais um para você entender certinho. Faz comigo, gente, é mó divertido. Vamos ver se é primo ou não. Valendo R$1 milhão. É primo ou não é? Último exemplo aqui, pessoal. Vem comigo. Vamos ver se o número 223 é primo. É divisível por 2? Não. É divisível por 3? Deixa eu ver. 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. Não. O número 7 não está na tabuada do 3. É divisível por 5? Não, porque não termina nem em 0 nem em 5. É divisível por 7? Deixa eu ver. 223 dividido por 7. Pego 22. 22 dividido por 7, isso aqui dá 3. 3 vezes 7, 21. 22 menos 21, sobra 1. Abaixo o 3. 13 dividido por 7, isso aqui dá 1. 1 vezes 7 dá 7. 13 menos 7, isso aqui dá 6. Gente, não é divisível por 7, né? Porque a gente chegou num resto que não é zero aqui. Então, não é divisível por 7. É divisível por 11? Não sei, vamos ver. 223 é divisível por 11? 22 dividido por 11, isso aqui dá 2. 2 vezes 11, 22, dá 0. Abaixo 3. Se eu baixei, eu tenho que dividir. 3 dividido por 11, isso aqui não dá. Então, eu coloco um 0. 0 vezes 11 dá 0. 3 menos 0, 3. Pessoal, resto 3. Não é divisível por 11. Mas vamos ver a nossa regrinha. O quociente, ele é menor ou igual ao divisor? Não, né, pessoal? Ele é maior. Então, a gente tem que continuar testando. Qual que é o próximo número primo? 13. 223 é divisível por 13? Vamos ver. Se eu pegar o 22, 22 dividido por 13 dá 1. 1 vezes 13 dá 13. 22 menos 13, isso aqui dá 9. Abaixa o 3. 93 dividido por 13, isso aqui dá 7. 7 vezes 13 dá 91. 93 menos 91, isso aqui dá 2. O resto deu 2, então ele não é divisível por 13. Mas a gente pode parar a nossa conta? Ainda não, porque o quociente ainda é maior do que o divisor. Então, a gente tem que continuar, certo? Não é divisível por 13. O próximo número primo é 17. Trabalhoso, né, pessoal? Vamos lá, até o final. 223 é divisível por 17? Vamos lá, 22. Dividido por 17 dá 1. 1 vezes 17 dá 17, o resto dá 5. Abaixa o 3. 53 dividido por 17, isso aqui dá 3. 3 vezes 7 dá 51. Menos
53 menos 51 dá 2. Teve resto, não é divisível por 17. Mas a gente pode parar a nossa testagem? Ufa, nós podemos, porque o quociente neste caso, que é o 13, é menor que o 17. Graças a Deus, pessoal, achamos o resultado. O que isso quer dizer? Que nenhum número do que a gente testou aqui foi divisível e a gente chegou numa condição aqui que a gente pode afirmar que o tardo 223, danadinho, trabalhoso, ele é primo. Olha só, é primo. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido tudo aí nos trinques o que é números primos. Deixa o like aí para o professor, ó, tô de olho em você. Deixa o like aí, compartilha, comenta aí o que você achou da aula. Se inscreva no canal, conte comigo, te vejo até a próxima.